Eu construí 4 negócios diferentes que fizeram mais de 10 milhões de reais no ano e nesse vídeo aqui eu quero te falar que negócio eu começaria hoje se eu tivesse começando do zero em 2026. E eu fali a minha primeira empresa em 2017, que era um fantasy game online de futebol. Em 2018 eu tentei de novo e eu criei uma segunda empresa que foi uma agência de copywriting e ela atingiu 10 milhões de reais de faturamento em 3 anos e meio. Em 2020 eu criei a terceira empresa, um e-commerce de suplementação para pets e ele alcançou 10 milhões de faturamento nos primeiros 9 meses. Em 2022 eu criei a quarta, uma escola de inglês chamada Transfer English, que atingiu 10 milhões de faturamento em 6 meses. Em 2023 eu criei a Adapta, que hoje é a maior startup de arte generativa do Brasil. Mas se hoje, em 2026, eu precisasse criar um outro negócio, é isso que eu faria. Eu aumentaria as probabilidades de dar certo usando um framework simples aqui que eu vou mostrar para você, que é 1C e 5 M's. E uma coisa para você pensar é que quando se trata de empreender no Brasil, a probabilidade não joga muito ao seu favor. Estatisticamente falando, quando você abre uma empresa, você tem apenas 4% de chance de atingir 1 milhão de faturamento no ano. Por isso, escolher bem cada um desses elementos aqui que eu vou mostrar pode ser a diferença para fazer você ter muito mais chance de sucesso, assim como eu tive nas minhas empresas. E óbvio que eu fui melhorando isso ao longo do tempo. Mas indo direto ao ponto, a primeira coisa que eu penso e que você deveria pensar ao iniciar uma empresa é esse primeiro C aqui de capital. Ou seja, quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro você precisa para investir no negócio. E por mais simples e óbvia que essa pergunta seja, ela influencia todo o restante, já que existem empresas que precisam de muito dinheiro para de pé e outras que precisam de menos. O Nubank, por exemplo, a OpenAI, né? Óbvio, são empresas que precisam de muito capital e desde o momento que foram fundadas, as pessoas por trás delas sabiam disso. Por isso que a capacidade do fundador de conseguir dinheiro ou quanto dinheiro ele já tem é definitiva para a criação de um negócio como esse. É o que a gente chama para a esteira do venture, né, que precisa de justamente investidores de risco colocando dinheiro nela. Por exemplo, depois de falir a minha primeira empresa, que foi o Rei da Rodada, eu não tinha dinheiro e por isso eu precisava criar um negócio que não dependesse de capital, em que eu podia ganhar dinheiro desde o primeiro dia e por isso que eu criei uma agência. Então, o primeiro passo que você precisa saber quando for criar um negócio é justamente de quanto capital você precisa e isso vai definir o quê? Também o seu modelo de negócios, que é o quê? Como que você vai ganhar dinheiro? Existem vários modelos de negócio, mas se a gente se restringir aos mais populares, a gente está falando, por exemplo, de serviço, onde você troca tempo e habilidade por dinheiro. Isso pode ser uma agência, uma consultoria, um freelancer. Você tem um modelo de educação, onde você está falando, por exemplo, de cursos, de mentorias, de consultorias até. A gente pode estar falando de SaaS, por exemplo, onde você cria um software tipo o próprio Adapta One, o Notion, o Canva. Tem e-commerce, né, onde você vende um produto físico online. Tem mídia, onde você vende espaço publicitário, por exemplo, canais de YouTube, um influencer, uma newsletter, um podcast. E justamente existem modelos de negócios melhores dependendo de quanto capital você tem. Serviços normalmente são os melhores para quem está começando ou quem não quer investir muito dinheiro, porque nele você pode trocar a sua habilidade e tempo por dinheiro. E foi justamente o modelo de serviços que eu construí a minha primeira empresa de sucesso, que foi a Copy Experts, porque desde o dia 1 a gente já podia lucrar com praticamente nenhum custo. Então, conforme eu fui adquirindo capital e conhecimento e conexões, eu comecei a entrar no negócio de educação com a própria Copy Experts, que passou a vender cursos nossos de outras pessoas. Depois a gente, com mais capital para investir, a gente criou um e-commerce, que foi a PTV, e depois, obviamente, a gente voltou a empreender com tecnologia, com SaaS, criando a Adapta. A lição aqui não é só escolher o melhor modelo de negócios que dá mais dinheiro, até porque isso é relativo, né? Então, o importante é escolher um modelo de negócio que você tenha capital suficiente para conseguir fazer e que suas habilidades façam sentido você escolher. Por exemplo, eu poderia abrir hoje uma empresa de construção civil, por exemplo. Beleza, a gente tem capital para isso, mas eu não sei nada sobre isso, né? Eu não sei sobre legislação, sobre obras, sobre engenharia estrutural, fornecedores de matéria-prima. Então a chance de eu perder milhões fazendo isso seria grande, né? Não porque o modelo é ruim, mas porque eu não tenho as habilidades ainda para operar nele. Agora pense, se eu fosse criar uma nova empresa de IA, eu sei como estruturar produtos de tecnologia, como fazer marketing, como fazer vendas, como montar um time e por aí vai. Então minhas chances de sucesso numa empreitada dessa são 100 vezes maiores, mesmo se os dois negócios precisarem do mesmo capital, certo? Então o próximo M é um M importante também, que é o M de mercado. E a pergunta aqui é bem simples, né? As pessoas já estão gastando dinheiro resolvendo o problema que você quer resolver. Quanto que elas estão gastando? E para aumentar a probabilidade de sucesso, nosso objetivo aqui nunca deve ser criar demanda do zero. Você tem que capturar uma demanda que já existe. Existem mercados grandes onde
muitas pessoas naturalmente já estão gastando dinheiro. E aí você pode pensar em mercado tanto em tamanho quanto em movimento. Em relação ao tamanho, óbvio, você tem mercado pequeno até mercados gigantescos. E dentro disso, você pode pensar também em tipos de momento. Em momento você pode pensar em ou o mercado está retraindo, ou seja, está diminuindo, ou está estagnado, ou ele está aumentando. E mercados pequenos em retração, obviamente, são os piores, já que o fluxo de dinheiro está diminuindo. Por exemplo, é a banca de jornal. E mercados pequenos e estagnados, eles são ruins porque eles vão ter margens menores e pouca escala. Mercados pequenos, mas em crescimento, são bons, porque você vai estar aproveitando um bom time. Então, por exemplo, newsletter de IA para advogados. Mercados grandes em retração ainda tem muito dinheiro, mas vai ser muito difícil dar bem por causa do movimento, como é o caso das TVs abertas, por exemplo. Aí você tem mercados grandes estagnados, que são bons, mas podem ser difíceis para começar, se você não tiver um bom mecanismo, que eu já vou explicar o que é, porque você vai ter uma concorrência já estabelecida, como é o caso, por exemplo, de agência de marketing. Mas o ouro mesmo, obviamente, está em mercados que são grandes e que estão em crescimento, como foi o marketing digital por um bom tempo, como está sendo IA agora, como o mercado de emagrecimento, por exemplo, e obviamente eles são os melhores, porque neles se torna muito mais fácil de, com um bom mecanismo, conseguir pegar um pedaço desse mercado com boas margens. E muita gente pensa da forma errada, que mercado grande em crescimento é igual a muita concorrência. E por conta disso, decide ir para o mercado pequeno que tem menos gente. Mas isso está errado, porque no mercado em crescimento, em mercado grande ainda, se o bolo está crescendo, todo mês entra dinheiro novo, mais pessoas interessadas com aquilo, mais pessoas com problemas que precisam ser resolvidos, e você não precisa roubar cliente de ninguém necessariamente. Você precisa apenas capturar esses novos clientes que estão chegando. No mercado pequeno, o bolo é pequeno, então você e outros players que já estão lá estão competindo por pouco dinheiro que já existe. Aí vira guerra de preço, guerra de margem e todo mundo sai perdendo. Agora, olha o que está acontecendo no mercado de emagrecimento, por exemplo, com a onda do Mounjaro. É um mercado gigantesco de vários e vários bilhões e, obviamente, você não vai fabricar um remédio para competir com eles, mas justamente por ser um mercado grande, ele abre vários submercados que você pode ocupar. Por exemplo, suplementos que potencializam os efeitos do Mounjaro ou Ozempic ou que neutralizam algum efeito perverso dele, ou um personal trainer para quem quer emagrecer com as canetas ainda mais rápido, ou algumas dietas personalizadas, cursos e um monte de coisa, né? No mercado de inteligência artificial, por exemplo, você pode vender ferramenta, vender curso, vender implementação, vender serviço, criação de chatbot, criação de agente, automação e uma infinidade de coisas. Isso separado ainda por vários e vários outros submercados dentro disso, ou várias funções dentro de uma empresa. O teto é o limite. E como você pode validar se o mercado é bom? Você pode tentar fazer 3 perguntas. As pessoas já estão gastando dinheiro com alguma coisa parecida? O mercado está crescendo? Para você ter uma ideia, você pode ver, por exemplo, se o volume de pesquisas em lugares como, por exemplo, o Google Trends, se está aumentando ou diminuindo. E terceira pergunta é, dá para ocupar um espaço nesse mercado? Dá para ser o cara ou a marca em alguma coisa específica? E se a resposta fosse para essas 3 perguntas, legal, você tem um ótimo mercado em potencial. E justamente em relação à pergunta número 3, nosso próximo M é o M de mecanismo. Você pode pensar em mecanismo como o diferencial, né? Como que você vai se diferenciar dentro desse mercado? Como que você vai se posicionar o seu produto, o seu serviço de uma forma diferente do que já está sendo oferecido? E por que alguém deveria comprar de você em vez do seu concorrente? Por exemplo, a Adapta compete de uma forma ou de outra diretamente com o ChatGPT, com o Gemini, mas enquanto eles têm apenas uma ferramenta com o seu próprio modelo de IA, nosso mecanismo é ter todas as melhores IAs do mundo em um só lugar, dentro de uma única assinatura, que também ainda te entrega curso. Por exemplo, em outras empresas que a gente teve, na Transfer English, escola de inglês, o nosso mecanismo era ensinar inglês a partir do português e dessa forma a gente diferenciava de escolas tradicionais de inglês, que tinham métodos bem diferentes. E por aí vai. Então, independentemente do seu negócio, você precisa de um mecanismo, algo que é seu, algo que é próprio. Não precisa nem ser melhor que o concorrente necessariamente, precisa ser diferente do concorrente. E para te ajudar, você pode pensar em 4 tipos de mecanismo, tá? Então vamos pensar em 4 tipos de mecanismo aqui. O primeiro é o de agregação, que é o quê? É juntar coisas que normalmente são separadas. Por exemplo, na Adapta, você pode pensar isso tanto em relação aos modelos de IA, que a gente reúne de vários lugares dentro de um só. O iFood, por exemplo, que tem todos os restaurantes dentro de um único app. A Amazon, que tem produto de A a Z dentro de um só lugar. E assim por diante. Um segundo mecanismo é o de especialização, que é quando você foca num mercado específico. Por exemplo, quando a gente lançou a Copy Experts, a gente era a primeira agência de copywriting do Brasil. Já existiam várias agências de marketing, mas de copy não tinha, a gente era a primeira. Quando a gente lançou, por exemplo, também a PetV, o nosso principal produto, o primeiro produto era o Longevi, e o mecanismo dele era justamente ter nutrientes que não podiam ter na ração. Era algo específico, né? Principalmente com probióticos. Um terceiro mecanismo, por exemplo, é o de método, que é simplesmente você ter uma maneira distinta e única de fazer alguma coisa. Na própria Transfer English, por exemplo, a gente era o único a ensinar inglês a partir do português. E você também pode criar o seu próprio método para qualquer coisa, que é basicamente uma sequência proprietária de passos que entregam algum tipo de resultado. E um quarto mecanismo que você pode pensar é sobre velocidade. Por exemplo, a Rappi veio com a proposta de entregar em mercados como São Paulo, qualquer coisa, em 30
30 minutos. O Mercado Livre entrega as coisas no mesmo dia. Por exemplo, a Domino's ficou rápida porque ela entregava pizza mais rápido do que qualquer outro player, né? E por aí vai. Você pode pensar, eu consigo entregar alguma coisa mais rápido do que os outros? Então pensa como você pode ser o mais rápido, seja para entregar o serviço, para entregar um resultado, para entregar uma transformação. E justamente você pode usar IA para te ajudar a criar um mecanismo. Basta enviar esses 4 tipos de mecanismo para IA e pedir que ela te faça perguntas para te ajudar a encontrar o seu próprio. Vou deixar até um esquema de prompt aqui de baixo na descrição desse vídeo. E depois de você definir então o seu modelo, o seu mercado, o seu mecanismo, chega a hora de você definir o seu meio. E o que significa o meio? É basicamente como que você vai conseguir clientes. Qual que é o meio pelo qual você vai conseguir clientes? E se a gente simplificar muito aqui, a gente poderia falar que tem 4 jeitos principais de conseguir clientes: pago, orgânico, direto e indireto. O meio pago e direto é onde você gasta dinheiro para conseguir um cliente diretamente. É o caso de você investir, por exemplo, em Google Ads, em Ads no Facebook, no Instagram, no YouTube e por assim vai. A vantagem é que ele é rápido para escalar, a desvantagem é que você precisa de capital e você pode se perder e perder muito dinheiro se você não saber o que você está fazendo. Um outro jeito é justamente o orgânico e direto. Aqui a ideia é justamente você criar conteúdo e atrair cliente a partir de conteúdo. A vantagem é que é gratuito, a desvantagem é que ele demora mais para funcionar. O próximo jeito é o pago e indireto. Nele você paga para aparecer onde seu cliente já está prestando atenção. Aqui eu tô falando então sobre você contratar, por exemplo, influenciadores, você participar de eventos, podcasts e assim por diante. A vantagem é que dependendo do seu tamanho e seu poder de convencimento, você nem precisa necessariamente desembolsar dinheiro, e sim trocar por comissão de vendas, fazer contrato de afiliado, por exemplo. Mas a desvantagem é que de repente isso não é tão escalável quanto o pago e direto, por exemplo. E por fim, a gente tem o orgânico e indireto, que é quando você constrói relacionamento antes dela virar cliente. É o caso de participar de comunidades, é o caso de pedir indicação e por aí vai. A vantagem é que o seu cliente, a maioria das vezes, vem meio que em custo zero e uma alta conversão. A desvantagem é que você demora muito para escalar. E dentro de todos esses meios, qual que você deveria escolher? A resposta à pergunta vem da resposta de outra pergunta, que é onde seu cliente costuma comprar serviços ou produtos parecidos com o seu. E a melhor coisa é não tentar inventar a roda, mas sim estar onde seu cliente já está querendo comprar coisas parecidas. Então, analisa seus concorrentes, o que eles já estão fazendo, onde eles anunciam, que eventos eles estão, como que eles fazem anúncio. Com isso, você vai ter uma boa ideia de onde começar. Na Copy Access, por exemplo, eu usei bastante o orgânico indireto. Eu ficava postando toda hora em comunidade de Facebook, onde tinham pessoas que poderiam ser meus clientes. Nas outras empresas, eu comecei a usar mais tráfego pago, por exemplo, né, que é o pago direto, fazendo anúncio no Facebook, no Instagram, no YouTube. E na Adapta, a gente ainda usa bastante isso aqui também, mas a gente tem conseguido clientes de todas essas formas, tá? Mas o resumo é, você deve escolher só um desses. Escolhe um desses quadrantes, único meio para começar a ter clientes. E agora, o último M que eu negligenciei por muito tempo, para a gente completar os 5 M's, mas que eu considero muito importante, é o M de motivação. Como eu disse, as estatísticas não estão muito no seu favor se você é um empreendedor. E para você mudar essas estatísticas, essas chances, você precisa de muito trabalho. E vai ser muito mais fácil fazer muito trabalho, você trabalhar bastante, se você trabalhar com o que você gosta, se você estiver motivado. Por isso, você tem que escolher coisas que naturalmente te motivem, negócios que você trabalharia por anos só pela diversão. E eu não tô nem falando só sobre paixão, porque a motivação você pode pensar em 3 coisas: no que você é curioso, o que você gosta de aprender, o que para você é um mistério, o que para você é um quebra-cabeça que você quer resolver. Você pode pensar também no propósito, que é justamente o que você vê impacto naquilo que você está fazendo, você tem orgulho de contar sobre o que você está fazendo para seus amigos, para sua família. E progresso, por final, que é você sente que você gostaria de sempre melhorar aquilo que você está fazendo, melhorar a empresa, você sente que está melhorando como pessoa. E se você tiver essas coisas, provavelmente você vai ter motivação e vai ser um negócio que você quer fazer. E vai ser muito mais fácil para você ter mais dinheiro, porque naturalmente você vai trabalhar com mais energia, você vai trabalhar melhor, vai trabalhar mais empolgado, e o restante vira consequência. Então, antes de escolher também qualquer negócio, você pode tentar usar essa regrinha dos 5 anos, que é, se você trabalhasse nisso por 5 anos sem ficar rico, você gostaria ainda desse negócio? E se a resposta for sim, significa que você tem motivação. Se a resposta for não, melhor você não entrar nele. Por exemplo, eu conseguiria trabalhar 5 anos aqui com IA sem ficar rico? Sim, porque eu sou curioso sobre IA, eu gosto de inteligência como um todo, eu leio sobre IA todo dia, eu testo ferramenta nova toda semana, eu converso com pessoas que estão no meio toda hora. Então, mesmo se a Adapta não desse tanto dinheiro, eu estaria ainda interessado nisso, eu teria motivação para aprender mais sobre isso. Agora, eu conseguiria trabalhar com um e-commerce de roupa durante 5 anos, por exemplo? Provavelmente não, porque eu não me importo com moda, eu não quero estudar tecido, eu não me empolgo com coleções, então eu não deveria entrar nesse mercado. Então, se você pensar nesses 6 elementos aqui que a gente falou aqui, o primeiro que é o C de capital e depois os 5 M's que eu falei, eles vão funcionar como um checklist para aumentar as probabilidades que você de fato vai fazer um negócio que você vai gostar de ter e que vai dar certo. Mas tem uma coisa que potencializa todas essas, que pode ser um multiplicador para qualquer negócio, e eu não tô falando de inteligência artificial, apesar de que ela também é um multiplicador. Na verdade, eu tô falando sobre inteligência pragmática
pragmática. E o que é inteligência pragmática? Deixa eu explicar. Em 2018, eu fiz uma pergunta pra mim mesmo que era bem simples, cara. Como que eu posso ficar mais inteligente? E minha tese era, se eu ficar mais inteligente, então tudo que eu quiser ter na vida, seja ser mais rico, ter mais sucesso, ser mais feliz, ter melhores relacionamentos, tudo eu poderia ter se eu ficasse mais inteligente. Porque pra mim, a definição de inteligência era justamente conseguir conquistar objetivos, conseguir conquistar o que eu queria. O problema é que não tinha nenhum manual para esse tipo de inteligência. Tinha manual para você vender melhor, por exemplo, o Spin Selling, tem manual para você fazer marketing melhor, por exemplo, o plano de marketing de uma página, tem manual para você virar um melhor gerente, por exemplo, High Output Management, mas não tinha nenhum manual para alcançar objetivos. E por isso, eu decidi criar um. Nos últimos 8 anos, eu li mais de 200 livros, desde trabalho 4 horas por semana, até livros mais complexos, como A História de Inteligência. Eu analisei várias pessoas como Elon Musk, Thomas Edison, Tim Ferriss e vários outros. Eu fiz dezenas de experimentos da minha própria vida, testei tudo nas minhas empresas e eu criei esse conceito de inteligência pragmática, que é um guia mesmo, um manual, para conseguir alcançar objetivos, para se tornar uma pessoa, de fato, mais inteligente e mais pragmática. E eu fui melhorando isso ao longo dos últimos 8 anos e, finalmente, eu tô pronto para lançar esse livro a público, para que você também possa aumentar sua inteligência pragmática e fazer com que qualquer oportunidade na sua vida seja alcançável. E por isso, no dia 19 de janeiro, às 19h01, em uma live especial, eu vou finalmente lançar esse livro de inteligência pragmática. Não vai ser um lançamento normal, porque vai ser o livro de negócios mais caro da história do Brasil. Isso mesmo. E mesmo assim, eu tenho muita confiança de que as cópias vão esgotar no primeiro dia, ele vai ser um best-seller em 2026 e você mesmo vai querer correr para garantir uma das cópias especiais desse dia 19. Mas para você fazer isso, você precisa clicar no botão que estiver aqui debaixo do vídeo e se inscrever nesse lançamento especial. De novo, são mais de 350 páginas, mais de 8 anos criando e com uma coisa bem clara, ele pode mudar sua vida. E você vai ver isso com seus próprios olhos, dia 19, às 19h01. O link para você se inscrever e participar desse lançamento histórico tá aí na descrição. E essa live não vai ficar gravada, não vai ter replay. E só quem tiver ao vivo vai poder a chance de entender por que a gente tá fazendo isso, por que ele vai ser tão caro e por que você vai sentir que ele é barato mesmo assim. Então, te espero dia 19/1 às 19h01. Nos vemos lá. Um grande abraço.